Já é sábado de manhã no Japão. Neste momento são 8 horas e 3 minutos da manhã. E o país começa a acordar desse pesadelo que foi o terremoto e do tsunami que devastaram a região central e noroeste do país. O primeiro-ministro Naoto Kan sobrevoou as áreas atingidas. O sistema de trens está voltando a funcionar nas principais cidades do país, entre elas Tóquio. Muitos incêndios ainda não foram controlados na cidade de Miyagi. Visto do alto, o cenário é de muita destruição. E o governo japonês já admite que o número de mortos pode passar de 1.000. Mais de 80 mil pessoas estariam desaparecidas. No fim da madrugada, 13 horas depois do primeiro terremoto, um novo abalo de 6,6 graus atingiu o país. Eram 2h46 da tarde, 2h46 da madrugada do Brasil, quando o terremoto sacudiu o Japão. O epicentro foi no Oceano Pacífico, a 373 quilômetros da capital Tóquio, numa profundidade de 24 quilômetros. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor foi de 8,9 graus na escala Richter. As autoridades japonesas informaram que chegou a 8,8 graus. O terremoto mais devastador registrado até hoje foi de 9,5 graus no Chile, em 1960. No Japão, o terremoto mais forte havia sido em 1923, quando a capital Tóquio foi sacudida por um tremor de 7,9 graus. Hoje, as cenas de desespero se repetiram durante quase 2 minutos. Nos escritórios, nas ruas, uma mulher filmou o momento do tremor em casa. Com muito esforço, ela consegue sair. E encontra uma vizinha deitada na rua. Jogadores de um time de beisebol se abraçaram. A estrada se partiu e afundou quase 1 metro. Houve incêndios em toda a costa nordeste. O maior foi na refinaria de Chiba. Uma grande bola de fogo podia ser vista ao longe. O parlamento estava reunido no momento do terremoto. O primeiro-ministro Naoto Kan olhou para cima assustado. Mais tarde, ele reapareceu para tentar tranquilizar a população. Depois do terremoto, o Japão foi atingido por outro fenômeno devastador, ondas gigantes de 10 metros de altura. As imagens são impressionantes. O tsunami invade uma área rural da cidade de Miyagi, no leste do Japão. A água arrasta tudo, casas, carros e armazéns. A onda, cheia de destroços, avança por terrenos e plantações. No porto de Kamaishi, dezenas de carros são arrastados e vários barcos também são levados pela correnteza. Um navio é arrastado e bate com força no quebra-mar. As câmeras também registraram o momento em que uma onda gigante chegou ao porto de Miyako e invadiu um estacionamento. Pouco depois, no mar, um redemoinho se formou. Na cidade de Sendai, as câmeras de vigilância registraram o momento em que a água tomou a pista do aeroporto. Funcionários e passageiros fugiram para o teto do terminal principal, que ficou ilhado. Numa das áreas devastadas, na janela de uma casa, um morador agita um lençol branco. Imediatamente após o tremor de terra, alertas de tsunami chegaram a ser emitidos para 50 países e territórios banhados pelo Oceano Pacífico, incluindo o Havaí e a costa oeste das Américas. Mais tarde, vários alertas foram suspensos. As autoridades japonesas não sabem exatamente o tamanho da devastação provocada pelo terremoto e pelo tsunami. São muitas as informações desencontradas ou não confirmadas. E o Japão decretou estado de emergência nuclear no país depois do terremoto. É uma medida preventiva para acompanhar mais de perto o funcionamento dos reatores. 11 reatores nucleares foram desativados por precaução. Na usina de Fukushima, houve uma falha num dos sistemas de resfriamento. O ministro do Comércio japonês admitiu a possibilidade de ocorrer um pequeno vazamento de radiação no local. O nível de radiação num dos reatores está 1000 vezes acima do normal e a pressão é quase o dobro da ideal. O governo pretende liberar vapor radioativo para reduzir toda essa pressão. 3.000 pessoas que vivem na região tiveram que abandonar as casas. A secretária de Estado americana Hillary Clinton anunciou que um avião da Força Aérea Americana está a caminho do Japão com equipamentos para reparar o sistema de refrigeração da usina nuclear de Fukushima.